Prazer imenso entrar em sintonia com todos os ouvintes, telespectadoras aqui da região do Vale, e não só Taubaté, mas todo o pessoal de Pinda, São José, todo o pessoal do Vale do Paraíba e também no Brasil afora, através do YouTube. Caros irmãos, nós temos falado o tempo todo aqui nos estúdios do Augusto César, que leva o nome de Augusto César, o Guará, que foi da difusora de Taubaté e também aqui da TV Cidade. Augusto César, meu irmão, que sempre me incentivou que eu estivesse um dia na TV Cidade, e agora, com alegria, nós estamos aqui. Eu tive uma satisfação de conhecer um pessoal aqui em Taubaté, que a esposa de Augusto César me levou para conhecer minha cunhada Celina, citando que era um grupo assim muito assim de uma fé interior muito grande. Como nós estamos falando nesse período de fé interior, eu fui conhecer o núcleo ou centro espírita Irmã Tabara. E hoje eu tenho aqui a satisfação de representantes da nossa querida, desse querido núcleo Irmã Tabara. Eu tenho aqui o José Rodrigues e tenho também aqui um grande colega que é o Guilherme Abud. É um prazer que vocês estejam conosco aqui nos estúdios para que possamos refletir sobre espiritualidade, porque todos nós sabemos que na linguagem espírita nós devemos buscar muitas vezes soluções, e nessas soluções, tanto através da orientação de Dr. Bezerra de Menezes, como no Livro dos Espíritos, a orientação de Allan Kardec. Eu posso falar isso porque eu frequentava em São Paulo alguns locais desse tipo, além da Federação Espírita, e sabemos o quanto toda essa energia espiritual ajuda as pessoas. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação do núcleo Irmã Tabara. Como foi que começou? Quem fundou? Boa noite, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do centro, né, Irmã Tabara. Ele nasceu, na verdade, em 2003, a partir de uma reunião entre familiares que se reuniam na casa de um do outro, cada semana era na casa de um, para fazer uma reunião de estudos, de aprendizado do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de toda a doutrina espírita. E no desenvolver dos estudos, uma dos integrantes desenvolveu a mediunidade de incorporação e trouxe a que a gente chama hoje a Irmã Tabara como sua mentora. E ela começou a orientar o grupo, a organizar o grupo em estudos, em aprendizado, para que esse grupo fosse se formando, para que ele fosse tomando uma forma, para que um dia pudessem realizar um trabalho, que é o que a gente tem hoje, o centro já aberto, para receber as pessoas para auxiliar. Muito bem. Eu gostaria que vocês falassem também, me parece que a origem, né, Irmã Tabara, Isso. que vocês comentaram, que dá a impressão que é alguma coisa indígena, o nome. Sim. Gostaria. É que assim, quando você olha, a maioria dos nomes dos centros, né, que tem uma origem indígena, né, nada contra, enfim, parece que é alguma coisa ligada a outras religiões e não ao espiritismo. E isso não tem nada a ver, né? Nós somos espíritas e levamos o nome de Irmã Tabara, porque ela é a mentora de lá. Começou com ela, está com ela e vai continuar. Mas nós somos espíritas, né? Nós seguimos
toda a codificação kardeciana, estudamos, e todo o trabalho é voltado nesse sentido, né? E a irmã Tabara, ela é de origem indígena, só que ela foi criada por ciganos, que foi o que ela nos explicou, quando explicou, na verdade, para o grupo, né, que se iniciou. Eu entrei depois, eu não tive o prazer de ter esse contato direto com ela, mas ela explicou que ela é indígena, mas foi criada por ciganos, então ela abraçou toda a cultura cigana, então aprendeu tudo com eles, né? Muito bonito. Eu desconhecia essa origem. Eu, algumas vezes, oportunidades que eu tenho, gosto de ir, de assistir a palestra, as reflexões, né, a questão do passe espiritual, mas eu desconhecia esse lado dessa histórico, né, dessa origem. E já faz muitos anos que vocês deram início. Já faz mais, começou o grupo em 2003, né, nas reuniões. Acho que em 2008, mais ou menos, o centro teve a oportunidade de abrir o centro, né? Daí, abrindo o centro, começou essa oportunidade, né, de chegar mais pessoas, porque antes era só um grupo fechado, né, de pessoas. Daí começou a chegar mais gente de fora. Eu sou filho da Maria Helena, que é uma das fundadoras, então eu já estava com um pezinho ali. Mas o Rodrigues, por exemplo, chegou até não faz tanto tempo, ele chegou faz pouco tempo, mas diversas outras pessoas que estão lá com a gente vieram depois, né? Do grupo original mesmo, hoje está só meu pai e minha mãe. Sim, além do pai e a mãe, tem acho que o Marcelo. O Marcelo também veio depois. Tá. Esse grupo, por que eu insisti que vocês viessem até o trabalho nosso, assim, essas gravações na TV Cidade? Eu vejo assim um grupo sério, um grupo que faz assim um atendimento muito bom dentro da comunidade aqui na cidade de Taubaté. E eu realmente senti assim, necessidade de buscar a vinda de vocês. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque vocês refletem lá durante a orientação, além da oração de Cáritas, que é maravilhosa, vocês têm uma música de São Francisco, que aliás o poema de São Francisco vocês fazem em forma de música, que é muito bonito. Mas também tem reflexões belíssimas. Gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito. É que assim, a casa está organizada assim. Segunda-feira a gente tem estudos abertos do Livro dos Espíritos, né? Quarta-feira é o que você chama do passe que a gente tem, que é o estudo e os passes, e na sexta-feira nós temos o reiki. Na quarta-feira, quando você vai, que é hoje, por exemplo, a gente vai ter um estudo sobre o Livro dos Espíritos, e depois a gente tem a nossa reunião, que começa com o canto, né, de São Francisco de Assis, que é uma coisa belíssima, né? Depois a gente tem o Pai Nosso, e são várias orações, magnetização da água, passe para os que estão na presencial e os que estão à distância, que a gente divulga isso pela internet. E cada semana um dos trabalhadores faz a preleção. Então cada um leva o seu ponto de vista em cima de um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então assim, quando você vai lá, cada um deles com a sua bagagem, com o seu trabalho, tem lá, reflete sobre o que está ali, sobre o que estudou e estuda até hoje. Então o nosso trabalho hoje, né, que a gente faz, é isso que está lá. Isso, né? Que a gente acha bacana, que a gente definiu que não temos exatamente um dirigente na casa. A gente tem um grupo. Então todo grupo decide, todo grupo decide as questões que precisam, todos têm a oportunidade de fazer a preleção, que o Rodrigues falou, né, de falar do Evangelho, de trazer o seu ponto de vista, de trazer o seu entendimento do Evangelho, porque a gente aprende muito, né, ouvindo e prestando atenção no ponto de vista dos outros, né? E isso enriquece muito, eu acho, a nossa casa, porque não é sempre a mesma pessoa que está falando. Então, cada vez você vai ouvir uma maneira diferente de interpretação do Evangelho. Então, isso a gente acha que enriquece muito. Sim.
Nós estávamos conversando antes de iniciar o nosso programa de hoje e, caros irmãos, Rodrigues comentou algo quando eu falei a respeito de cura, porque eu sinto realmente, todos sabem aqui no meu programa, quando eu falo da questão de cura, eu venho trabalhando não só nesse livro em que eu comento sobre a cura, né, cura das pessoas com depressão, que realmente eu sempre conseguia e consigo até hoje no meu atendimento terapêutico, né, atendendo pessoas com ansiedade, angústia, depressão, dentro da área da psicologia, mas também através do Reiki, que é uma terapia também que nós falamos, terapia que também é de cura. E nós estávamos comentando, ele ainda falou sobre o Cristo. Eu queria que você fizesse esse comentário. É que assim, quando você fala o Reiki e você estuda tudo sobre passe, por exemplo, você vê que está muito misturado. E quando as pessoas vão no Reiki, que a gente tem as sextas-feiras lá na casa, as pessoas vão pela cura, né? E aí a gente fala assim, não tem. Quando você vê Jesus falando, ele nunca fala que curou. Ele fala assim, a sua fé te curou. Então o que curou? Exato. Foi a sua fé, nunca foi ele. Lógico que com a presença dele e todo o magnetismo que ele tinha, não tinha como não ter intervenção dele. Lógico que tinha. Mas quando ele fala que a tua fé te curou, ele está dizendo assim, então, você pode se curar. Você não quer por quê? É isso que ele está dizendo. É como se o Cristo quisesse te trazer assim, você tem que acreditar, né? Acredite e você vai ser curado. Sim. Porque Cristo realmente, com toda essa sabedoria e luz de Cristo, né? Nós reikianos, eu falo dessa forma porque eu trabalho com reiki acho que mais de 50 anos, eu iniciei em São Paulo, e mesmo na Rádio Boa Nova, na Rádio Mundial de São Paulo, na TV Espiritualista, ali com Rubens Sarraceno, eu sempre comentava essa questão do reiki. Muitas pessoas chegaram e me disseram, Valquíria, eu me curei além da terapia, mas também com a aplicação do reiki. Eu considero uma terapia de cura maravilhosa o reiki. Uhum. E quando nós aplicamos o reiki, é lógico que do nosso lado tem realmente, além dos arcanjos, da corrente médica, Dr. Bezerra de Menezes, o Cristo principalmente, as pessoas têm esse dom e que nem o grande mestre Mikao Usui falava, que ele queria curar através das mãos, que nem o Cristo, né, o grande mestre do Reiki. E realmente ele começou esse trabalho e Havayo Takata, grande mestra do Reiki, que tinha o problema do câncer, ela foi curada através do trabalho do grande mestre Mikao Usui e Dr. Hayashi, Sujiro Hayashi. Então ela dizia, né, Havayo Takata, a grande mestra do Reiki, eu fui curada pelo Reiki. E realmente, quando nós curamos aquela pessoa, não somos nós, mas é toda uma falange de amigos espirituais que estão do lado, porque nós somos o quê? Um canal, né? Ou essa luz, essa energia que vem do universo, vem sobre nós e a gente repassa. Então, essa energia, essa luz que também existe dentro do Reiki, não é? Sim. Na verdade, quando a gente se coloca à disposição do trabalho, né, seja o Reiki, seja o passe ou algo nesse sentido de cura, a gente é um canal. Então, como você mesmo disse, a gente tem sempre uma estrutura espiritual muito grande, dando todo o suporte para o trabalho, fazendo as coisas acontecer. Mas, como o Rodrigues falou, a gente não promete cura, porque a parte da cura ela envolve muito a pessoa que está recebendo. Então, ela precisa também estar naquela vibração, ela precisa aprender o que a doença ou o problema quer ensinar a ela, para que ela faça as mudanças necessárias, ou que ela, pelo menos, demonstre a sua fé
naquilo que está acontecendo, entenda a lição. Então isso que é o grande desafio quando a gente fala de cura, porque a pessoa pode muito bem ir no melhor lugar, mas se ela não quiser mudar uma vírgula do que ela acredita ou do que ela é, dificilmente ela vai conseguir aquilo. Tanto é que Jesus, né, curou vários e muitos voltaram a ficar doentes. Por quê? Porque não aprenderam a lição, não fizeram diferente. Então a gente tem, por isso que a gente toma muito cuidado, né, com essa palavra cura, né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente vai chegar ali e fazer um milagre, e ela se isenta da responsabilidade dela. Então a gente conversa bastante para que a pessoa também entenda que ela tem uma participação muito maior que a nossa nesse processo. O que você fala, Guilherme, é tão importante, porque nós, dentro da psiquiatria, da psicologia, nós falamos muito dessa forma. Muitos pacientes que vêm até os consultórios, nos atendimentos, antes de tudo, a pessoa precisa querer, e querer é poder. E quando você fala, Rodrigues, essa questão da nossa fé interior, depende muito de cada pessoa. Às vezes a família está imbuída assim, com aquele extremo assim, que a pessoa se cure, que a pessoa melhore de um problema de saúde, um problema de droga, um problema, um dependente químico, mas se a pessoa não quer, é muito difícil, não é? E eu vejo assim, na questão do reiki, a importância, porque o reiki é uma energia tão grande que ela transforma a vida da pessoa. Aquela pessoa que muitas vezes não acreditava em nada, que, sabe, de repente começa uma luz. É como se ela encontrasse uma luz no fim, lá no fundo do túnel, não é? Sabe, a pessoa começa a vislumbrar aquela possibilidade, ela começa aos pouquinhos, traz a essência, ela começa a trabalhar o ego, trabalhar as raivas, trabalha o rancor, mágoa, trabalha o orgulho, perdão, que é muito importante. À medida que ela vai trabalhando, ela vai se tornando mais sensível, ela percebe que ela pode melhorar. E eu vejo assim, por exemplo, no caso, eu vou falar uma coisa assim, muito um clássico, né? Conhecimento, Santo Agostinho, a sua mãe querida, Santa Mônica, que ficou, parece que 29 anos sofrendo e orando pela conversão do filho, né? Eles falam na Igreja Católica, pois ela conseguiu essa conversão. Ele se converte, né? Então, essa conversão é tão importante. Tem uma música, Amazon Grace, que a gente coloca em alguns programas aqui, que esse grande maestro, músico, ele fez do navio negreiro, que trazia os escravos lá da África para o Brasil, ele depois se converte. Então, nós estamos vendo situações assim de conversão, da pessoa se encontrar com seu eu interior. E isso eu acredito muito nas terapias, no reiki. Se a pessoa quer, ela muda. Precisa querer. Sim. A questão da vontade, ou da falta de vontade, é que define tudo. Exato. Sempre foi isso. Quando a gente fala de reiki, parece que ficou muito restrito ao reiki, né? Todo mundo sabe, quando a mãe abraça o filho, ou quando o pai abraça o filho, ou quando você deseja o bem para alguém, você já está transferindo todas as energias que o reiki, a gente dá o nome de reiki, né? Mas você pode simplesmente ir numa curandeira com aquele raminho de arruda e você sai de lá bem. Você pode tomar um copo d'água que alguém deu, que fez uma oração para aquela água e você ficar bem.
Então, quando fala reiki, parece que restringiu muito, mas não. A energia está para todo mundo. É só você saber você pegar isso. Exato. E canalizar, né? Porque às vezes você fala assim, canalizar. não, canalizar aquilo para você, mas isso está muito mais relacionado à sua vontade. E quando você deixa muito assim a cura do corpo físico, eu daria uma dica assim, não peça a cura do corpo físico não, peça a cura de um defeito. Um defeito vai te dar mais, a cura de um defeito, tem orações, isso no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai te trazer mais benefícios do que a cura do seu corpo, porque isso aqui vai morrer. Mas se o seu defeito for embora, é para a eternidade, né? E isso que você fala é tão importante, porque, por exemplo, nós temos defeitos, nós espiritualistas, existem defeitos no ser humano, por exemplo, a questão do perdão. Como é difícil você trabalhar essa questão do orgulho, do rancor, da mágoa e do perdão. Muitos não sabem nem assim desculpar. Eu falo, meu caro, mas desculpa. E eles dizem, mas Valquíria, eu não aprendi isso. Eu falei, gente, mas isso não se aprende. Não tem livro que ensine, sabe? A base nossa, acho que muitas vezes a nossa base na família, no caso, por exemplo, dos espiritualistas, eu sei, vocês têm o Evangelho no lar. Sim. E nessa questão do Evangelho no lar, em que muitas vezes se abre o livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, em que você abre ao acaso e muitas vezes ali tem uma mensagem. Sim. Né? Isso é muito importante. Então eu vejo assim, a gente tem o quê? Quando se fala orai e vigiai-vos, orai, esse é um lema que nós temos que carregar pela vida toda. A gente pode causar um terror nisso, né? Tipo assim, eu não quero perdoar, sem problema nenhum, mas o Cristo diz que a sua lei máxima é o amor. Então, quando você não perdoa, você causa um laço com a pessoa. Então, assim, enquanto isso não resolver, enquanto o amor não estiver entre eu e você, enquanto esse rancor não acabar, a gente vai vir junto. Então, aquela pessoa que você menos gosta, aquela pessoa que você tem ódio no coração, que você não quer perdoar, ela vai vir na sua família, ela vai vir como um filho, ela vai estar sempre no seu núcleo familiar, até isso ser resolvido. Já se você amar, a sua família vai aumentar, a minha, e a gente não vai precisar vir juntos. Então a gente vai dar uma separada para fazer núcleos melhores. Mas o rancor, o ódio, a persistência em não perdoar, sempre vai fazer a gente vir junto. Então aquela pessoa que você não gosta, vai estar sempre do seu ladinho. Não é o caso do Guilherme, tá, gente? O Guilherme Mas a doutrina espírita também, o bom é que ela traz toda essa base de moral para nós, né? Então, essa bagagem. Se você pegar o livro dos Espíritos, se você pegar o Evangelho, ali vai ter toda uma base de moral que você precisa aprender, ou pelo menos eu falo que o Evangelho não é muito para a gente aprender, é para a gente desaprender algumas coisas, que são os nossos vícios, as nossas imperfeições. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em olhar grandes exemplos, como Chico Xavier. Você fala, eu quero me tornar Chico Xavier. Mas você tem que entender que isso é gradativo. Você ainda vai chegar nesse patamar. Mas, para isso, você precisa aprender a abrir mão de certas coisas que hoje você não abre. Então, hoje eu tenho um problema, eu não quero perdoar. Hoje eu tenho um problema, eu não quero procurar solução, ou eu quero só reclamar em vez de buscar uma solução. E esse tipo de coisa que você precisa, e na doutrina espírita tem bastante base para você estudar isso, é você aprender a se desapegar dos seus defeitos. Porque muitas vezes a gente é apegado com os nossos defeitos, a gente não quer mudar. E quando a gente quer mudar, as coisas começam a se tornar diferentes. Isso que você fala é tão importante, porque eu vejo assim, o ego, nós temos que trabalhar a nossa essência. E o ego que as pessoas trazem dentro de si é tão forte que muitas vezes vem de culturas diferentes, vem da formação familiar, né? E as pessoas, muitas vezes, tem essa questão da ambição, né?
E hoje, o mundo moderno, né, que fala muito, tem toda a mídia em volta e propagandas da pessoa alcançar isso, fazer aquilo, tal. E também tem um grande mal que é o tal do celular, né, que hoje está fazendo um grande estrago junto às famílias, separando famílias. Ao mesmo tempo que é bom para pesquisa, mas atrapalha em alguns aspectos, né? Alguns casais, jovens que estão se perdendo através de orientações pelo celular, tal. Então, hoje as pessoas estão voltadas ao ter, sendo que a nossa preocupação deve ser não com o ter, mas com o ser. A pessoa buscar a sua essência, trabalhar a sua humildade, trabalhar o amor dentro de si, trazer esse amor que Deus deu e que nós temos que espalhar amor pela Terra toda, pelo planeta Terra, pelas pessoas, orando por todos no mundo inteiro. E também a questão da caridade, que hoje muitos se voltam nessa ambição de ter e não se preocupam com aquele que está à sua volta, com as pessoas da família, o seu vizinho, as pessoas que ele simplesmente apaga, desconhece, não é? A gente vive num mundo que ainda tem muita maldade, né? Muita. Mas você não precisa deixar ele mais mal, né? Você pode refrear a sua maldade um pouco para que o mundo não fique pior, né? Quando a gente fala de um mundo melhor, está dizendo assim que se você for melhor, o mundo vai ser melhor. Sim. Então, se o mundo hoje está nessas condições, é porque a gente ainda está aprendendo. Deus, quando olha para nós, vê crianças que ainda não sabem dirigir muito bem o seu velocípede, né? Ele dirige totalmente errado. Ele entende a gente como crianças ainda. Mas se você já tem a condição de saber que Deus existe, que Ele é seu pai, mas Ele não é só seu pai, é seu e seu, e que nós somos irmãos, quando você compreende isso, você vai olhar as pessoas diferentes. Você não precisa ter o amor que você tem por um amigo como você tem por um inimigo. Você pode ter o amor por um inimigo como você tem por um vizinho, por um conhecido. Mas isso não quer dizer que você precisa jogar uma pedrada naquela pessoa que você não gosta. Exato. Então, assim, quando fala assim, seja um ponto de luz nesse mundo. Se você não consegue ser para todo mundo, seja como você. Uma coisa que tem, só uma coisa que é interessante, você fala assim, esse mundo é mau? Beleza. Escolha 5 pessoas que convivem junto com você, que são más, mas pessoas más. Fala assim, olha, eu quero ver 5 pessoas que eu conheço, que eu convivo, que são realmente más. Escolha 5. Veja se você consegue achar 5 pessoas realmente más que convivam com você. Eu acho que você não vai conseguir achar essas 5 pessoas. Eu acho que você pode até ser uma pessoa má, mas que você vai achar 5 juntos vai ser difícil. A partir daí você vai ver que o mundo está se transformando. E essa transformação é que a gente tem que entender. Se nós não nos transformarmos, a gente vai encontrar mais de 5 pessoas más em outro mundo. Porque esse mundo vai evoluir. O que você fala é importantíssimo, Rodrigues, porque assim, muitas vezes aquele a quem você disputa, compete e começa, às vezes sente um certo rancor, mágoa, ódio, você pode reparar que tem muita identificação sua com aquela pessoa e que de repente, à medida que vai se transformando, passa a ser o seu melhor amigo. Acontece isso. É impressionante. Olha, nós ficaríamos aqui, eu acho que o dia todo refletindo sobre essas questões. Eu quero agradecer muito aos ensinamentos, a presença do grupo, do Núcleo Irmã Tabara aqui conosco. Agradecer ao Guilherme Abud, ao Zé Rodrigues, muito pela possibilidade de estar aqui mostrando uma faceta, um pouquinho do Núcleo Irmã Tabara, a quem eu admiro muito, todo o trabalho de vocês. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Gostaria que vocês se despedissem. Visitem a nossa casa. Todas as quartas-feiras nós estamos lá discutindo sobre a codificação kardeciana. Nós somos um núcleo espírita e nós estamos na internet também, se vocês não conseguirem ir lá. E assim, visitem. Vão ver
tudo isso que ela contou para vocês de como é o nosso trabalho. Visitem. Isso, lá é a Avenida Independência, 1931. A casa está aberta para receber a todos. Na quarta-feira, reunião aberta. Segunda-feira, reunião de estudos também aberta. Estão todos convidados a participar e será um prazer recebê-los. Muito obrigada a esses jovens. Eu falo jovens porque realmente eles têm pouca idade. Meus parabéns por esse trabalho maravilhoso. A todos os integrantes do Núcleo Irmã Tabara, desenvolvem um trabalho muito bonito. E que todos pensem nisso. Nós podemos melhorar, sim. A melhora está dentro de nós, buscando a nossa essência, o que nós temos de melhor, que é o amor universal. E esse amor universal, sabe, sempre em sintonia com o nosso Criador, com Cristo, com Deus, e trabalhando todo o amor junto à Mãe Natureza, o respeito ao ser humano, a todas as pessoas, e vibrando toda essa questão da caridade, da paz interior, não só agora nesse período de Natal, em que falam de presépio. Nós temos aqui uma lembrança linda que foi feita por uma grande artesã, a Silvana. Então, não só nesse período de Natal, mas pensar na caridade todos os dias do ano. Muito obrigada a todos os telespectadores, todos que estão em sintonia conosco, e que possamos estar sempre em luta em busca de um mundo melhor. Muito obrigada, muita paz, obrigada a vocês. Obrigado. E que Deus nos abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser, muita paz e muito amor no coração. E até a próxima.